glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero exaltar a Deus pela vida de todos os seguidores do canal Rascunho da IBD. Nós estamos de volta aqui para, nesta oportunidade, comentarmos a lição de número 9, que tem como título O Ministério de Pastor. A revista e o tema geral da nossa lição é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Até a lição de número 6, nós estudamos sobre os dons espirituais. Da lição de número 6 em diante, estamos estudando a lição de número 9. Lição de número... Na verdade, da lição de número 6 em diante, nós começamos a estudar os ministérios, a questão dos ministérios, né, que é pastoral, evangelista, mestre, doutores, e que no caso mestre e doutor será a lição de número 10, enfim, estamos trabalhando dentro da temática sobre os dons ministeriais, né, que foi evangelista, pastor e daí para frente, né, evangelista, pastor, mas profeta, não é? E também o dom apostólico, dom de apóstolo, certo? Muito bem, estamos aí agora na lição de número 9 e nós vamos comentar com vocês, né, a lição sobre o ministério de pastor, né? Ministério de pastor, que vai nos apontar aí curiosidades importantes, né? Nós temos aí que confirmar o papel fundamental do pastor Jesus, de Jesus como sumo pastor, elencar aí as características de um verdadeiro pastor e caracterizar ou conscientizar a respeito da missão pastoral. Glória a Deus, né? A nossa lição ela está dividida em tópicos. Nós temos primeiro a introdução, depois temos o primeiro tópico, Jesus sumo pastor, o segundo tópico é as características do verdadeiro pastor e o terceiro tópico é o ministério pastoral. Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Nessa lista que estaremos estudando, nós vamos ver que o dom de pastor foi concedido por Deus, não é? Que está inserido no capítulo 4, versículo 11 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Não é? Estaremos aí trabalhando isso, que vamos definir aí o ministério pastoral e as múltiplas atribuições, não é? E, enfim, vamos ver aí, pontuar as semelhanças sobre a profissão de pastor no Antigo Testamento e a função de pastor da igreja local nos dias odiernos, no dia de hoje, né? O pastorado como um dom, né? Quero começar aqui, o pastor ou o dom de pastor. O ofício de pastor é um dom de Deus à igreja. O pastor deve ser um possuidor de dons espirituais. Ele deve ter, sem dúvida, o dom de governo, para começar. O dom de governo deve também, ele sendo um dom específico de pastores, que é o dom de governo, deve ter o dom de fé, de profecia, enfim, não é? É como seguir a recomendação bíblica que diz: buscais primeiro os melhores dons, né? O pastor deve ser capaz de ensinar, precisa ser conhecedor das Escrituras. Capítulo de número 3, versículo número 2, a parte B de 1 Timóteo, né? O pastor ocupa um ofício eclesiástico respeitável, mas tem alguns grupos cristãos que colocam o pastor como inferior ao bispo, e isso não é verdade, não é? Bispo é presbítero, não é? Mudaram-se nome, hoje tem apóstolo, tem bispo, não sei o quê. Tudo isso é frescurite de uma igreja moderna que não tem mais o que fazer, né? Pastor é superior a esse dom de bispo, e ponto, não é? O que está escrito nas Escrituras, não tem modismo. Igreja de Cristo não trabalha com modismo, Hoje alguém constrói ou compra ou aluga um lugar e passa a chamar a igreja cidade tal coisa, cidade isso, cidade aquilo. Então isso realmente não remete uma coisa significativa. Eu não vejo, não é? Isso é um mexã assim meio que barato, não é? Vamos lá. Então,
para trabalhar essa proposta, eu recomendo a leitura de 1ª e 2ª Timóteo e também a leitura de Tito, né? Ela vai nos apresentar algumas qualificações, uma lista de qualificações dos ministros, dos pastores, né? O pastor deve ser um homem controlado, deve ser livre de vícios. O pastor não deve ser belicoso, ele deve ser uma pessoa sem excesso, não deve ser excessivo em nada. Ele deve governar bem a sua casa, ele não pode ser nocivo ou noviço, aliás, não tem que ter experiência, deve ter boa reputação. Isso tudo dentro dessas cartas pastorais que eu acabei de citar aqui, recomendando para vocês, ok? O Unger, ele vai elencar aqui 3 categorias de pastor. A primeira é o serviço de ministração do culto divino, pondo aí a ordem, a adoração, ministração, administrando as ordenanças, pregando o evangelho de Cristo e pregando a palavra de Deus, sendo um apologeta, ou seja, um defensor da fé. Esse é o papel verdadeiro de um ministro, não é? Também o pastor deve ser habilidoso nos cuidados pastorais, cuidando e alimentando a ovelha, né? Também de forma espiritual ou espiritualmente, mostrando-se vigilante, deixando-se envolver nas ações sociais e de misericórdia e compaixão da igreja, que também é um ministério importante, né? E, por fim, o pastor deve erguer, levantar ou brandir a autoridade espiritual da igreja, ou seja, deve motivar a igreja a ter a autoridade espiritual, sendo um dirigente que mereça respeito e que imponha ordem e disciplina. O alvo do pastor deve ser o aperfeiçoamento dos santos, conforme está escrito no capítulo 4, versículo 12 do livro de Efésios, né? Ele deve mostrar espiritualmente uma alerta ao povo, conforme aponta Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17, e 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, sendo capaz de exortar, advertir, consolar, orientar com autoridade, ok? Então, é assim uma tarefa do pastor. Agora vamos trazer a etimologia da palavra pastor, não é? O uso da palavra no Antigo Testamento era apostado como R-A-A-H, certo? É uma palavra que ela aparece na Bíblia 77 vezes no Antigo Testamento, que tem o sentido de pastor. Vai começar do Gênesis, Êxodo, Números, Samuel, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Zacarias, enfim, vai fazer citação dessas passagens, né, que cerca de 70 vezes. Já no Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra grega poimen, que o vocábulo ocorre 18 vezes no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo. O escritor aos Hebreus também vai fazer referência e Pedro também, ele vai fazer citações sobre o ministério pastoral, tanto dos homens como de Jesus propriamente dito, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos observar que a importância do trabalho pastoral no seu sentido geral, né, é alguém que tem cuidado de rebanho. Os pastores eram conhecidos como profissionais que alimentavam a ovelha, protegia o rebanho. Então, e procurava a ovelha perdida. Os pastores eram conhecidos como aqueles que alimentam, aqueles que protegem, aqueles que buscam os que estão perdidos e aqueles que livram as ovelhas dos animais ferozes, das heresias, das mentiras no dia de hoje. Quando eram atacados pelos animais, ele ia correr atrás. Amós, capítulo 3, versículo de número 12. Não é? Nós usamos para trazer essa etimologia a enciclopédia de Champlin, Russell Norman Champlin, da editora Agnus, e na página 104, não é? Nós vamos encontrar do volume 5, o volume 5 da enciclopédia. A enciclopédia são 6 volumes e tem essas terminologias aqui. Praticamente todos os comentaristas usaram essa mesma linha, não é? Isso que é mais que é mais ligado ao nosso segmento cristão bíblico teológico, ok? Deus como pastor, tem essa ideia. Com a base na ideia de que Deus é
é um protetor, líder do rebanho, surgiu o conceito de Deus como pastor, não é? Ou o pastor de Israel. Os próprios pastores antigos foram os primeiros a salientar essa similaridade. Assim Jacó se dirigiu a Deus nos dias que antecederam a sua morte, conforme vamos ver isso no capítulo 4 ou 49, versículo 24 do livro de Gênesis, né? E Davi também diz que o Senhor é o pastor dele. Nós vamos ver isso no Salmo 23, não é? Muito conhecido. Asaf também fez referência a isso no seu Salmo de número 80 e o estrilo de número 1, não é? Os profetas, reis, aí nós vamos encontrar muitas passagens, conforme eu já disse, no Antigo Testamento, que se refere aí aos líderes do povo de Deus como pastores que agem com supervisão de Deus, enfim. Números vai tratar disso, 1 Reis vai tratar disso, e posteriormente os profetas, sacerdotes, reis de Israel, havia aí falhado em seus encargos diante de Deus e de seu povo. Então Deus, ele providencia sempre o cuidado para o seu povo. Foi suas ovelhas, ele não deixa desprovido de pastor. Tem sempre alguém para cuidar, sempre alguém para tratar de forma carinhosa, respeitosa e disciplinar. Do povo de Deus. Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 10, Jeremias capítulo 23 e Ezequiel capítulo de número 34. Não é? No Novo Testamento, conforme eu já disse, a palavra poiné é usada como significado, usada aí, e o seu significado é natural. Por exemplo, nós vamos ver isso em Mateus, nós vamos ver em Marcos, em Lucas, João, enfim. Metaforicamente vai apontar acerca de Jesus, né? João vai trabalhar isso em João 10, Hebreus 13, 1 Pedro 2 e também Marcos vai fazer a propositura, e Mateus também, por que não dizer, né? Metaforicamente acerca dos dons que atuam como os pastores na igreja. Quem vai trazer essa proposta é o Weiner, um dicionário muito bom que temos aí no mercado. Eu recomendo, porque é um material de altíssima qualidade, certo? Todos os nossos irmãos que nos acompanham, aqui no canal, inclusive convido você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, está passando aí pela primeira vez, e se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe com as demais pessoas, seus amigos nas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, ok? Então, podemos trabalhar dentro dessa proposta inserida aí dentro do contexto que Deus propôs para nós, tá certo? Muito bem. Quando vamos tratar dessa questão, nós vamos ver aí, a Bíblia diz que os escritores bíblicos, eles vão chamar aí, dizendo que Jesus é o bom pastor, em João 10, né? E que ele é o bispo das nossas almas, né? E diz que ele é o grande pastor das ovelhas. Pedro vai tratar que ele é o pastor das nossas almas, capítulo 2, verso 25. Já em Hebreus 13:10 diz que ele é o supremo, o pastor das ovelhas. Em Pedro 5:4 vai dizer que ele é o supremo pastor, né? Então, nesse ofício que ele se distingue de várias qualificações de maior importância, nos quais nós vamos ver aí. Ele dá a vida pelas ovelhas, e nos tempos bíblicos era comum o bom pastor expor a sua vida na luta contra as feras do campo, né, que tentava assaltar o rebanho, né? Vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 a 36. Jesus, ele vai nos proteger também das ovelhas dos ladrões que vêm para matar, roubar e destruir, não é? E o salmista diz que nós somos ovelha do pastoreio de Deus. Salmo 100, no seu verso 3, aliás. Ele deu a sua vida por nós e que tenhamos aí para que tenhamos vida com abundância. Em João 10:10, quando ele vai reprimir, Jesus vai reprimir os falsos pastores, né? Jesus vai reprimir os falsos pastores. Aí ele conhece, um dos pontos importantes é que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. É isso que está escrito, ele conhece as suas ovelhas. Então, ele não se enrola, não é? Ele nunca vai pegar a ovelha dos outros, ele conhece as suas ovelhas. E uma troca muito importante é que por elas eles são conhecidos, né? A ovelha conhece a voz
do seu pastor, certo? Então é muito importante ver que o pastor à frente de rebanho era garantia de bons resultados, né, de bons pastos, de proteção, não é? E assim sucessivamente. Eu tenho aqui um comentário que eu coloquei um pouco também, sobre parte de um livro que eu estou escrevendo, sobre o ministério pastoral, que o pastor tem vários problemas que ele esquenta a cabeça, que ele tem que cuidar, certo? De crentes frios, cuidar do seu ministério, cuidar da sua família, cuidar de crentes maldizentes, cuidar de crentes que se dizem que não gosta dele. Hoje, nos dias atuais, eu costumo dizer que está difícil pastorear. Primeiro porque está uma mudança de gente, é um trânsito muito grande de gente indo para uma igreja, vai para outra, e assim sucessivamente. Porque, na verdade, eu costumo sempre dizer que as pessoas não abandonam instituição, as pessoas abandonam a igreja, a pessoa. Pessoas abandonam a pessoa, não abandonam a instituição. Eu vou sair daqui e vou para tal lugar. Então, você está saindo porque tem alguém ali que não te faz bem, você não se sente bem do lado dela. Então, você não está abandonando a instituição, porque, principalmente no âmbito pentecostal, as igrejas são iguaizinhas, não mudam absolutamente nada. Umas são legalistas demais, outras são muito abre demais, não é? E assim sucessivamente. O importante, outros amam demais e esquecem da justiça, que é o que está tendo hoje nas igrejas atuais, numa grande metrópole como São Paulo, com a capital e mais de 40 cidades ao seu redor, ao seu entorno, que é chamado de Grande São Paulo, não é? Então, tem espaço para todos. Só que, por exemplo, o camarada briga aqui, é disciplinado ou excluído aqui, ele vai entrar ali na portinha do lado e ele vai ser lá o melhor obreiro daquela igreja, né? Mas para aqui ele não serve mais, é isso que está acontecendo. Existe uma migração, tanto indo como voltando, um trânsito muito grande de pessoas saindo de uma igreja para outra, enfim, isso é até um fator preocupante. Das causas disso aí também os que se chamam de desigrejados, eu costumo chamar de destemplado, não é? Porque surgiu movimentos de pessoas sem igreja, né? Primeiro começou aqui no Brasil, com um movimento chamado Movimento da Garagem, né? Essas igrejas, elas não têm pastor, né? E a Bíblia diz, se é ovelha sem pastor, ela vai desgarrar e as feras do campo vai dilacerá-la, né? Vai exterminá-la, vai sumir com ela. Então, todos que são ovelhas precisam de um pastor, ponto. Isso é o próprio Deus que estabeleceu, então não tem como fugir de uma realidade tão séria e tão clara. Se você é ovelha, você precisa ter um pastor. Isso é um ponto pacífico, não tem muito o que fazer, ok? Mas mesmo assim, nessa migração, o pastor ele é um ser humano que também precisa de muita estrutura. Porque uma das coisas que mais acontece na vida do pastor é a ingratidão. É obreiro ingrato, é irmãos ingratos, certo? Você carrega praticamente nas costas e no momento que você precisa dessa pessoa, ela te deixa na mão, ela vai para outra igreja lá que o cara abriu agora, está enrolado também e não tem nem estrutura para ele mesmo, enfim. Então é um negócio sério. Hoje tem as igrejas empresa, né? Tem gente que faz as igrejas empresas, que se chamam também de forma bizarra, empresas, né? Tem também isso. Então o camarada acha um empresário que o banco, e ele vai lá, aluga um salão gigante, né? E aquele empresário fica bancando. Quando começar a girar dinheiro, ele vai querer ir tirando o seu dinheiro que investiu lá, certo? Então isso é chamado de empresas, né? E assim sucessivamente. Então, quem vive correndo atrás de resultados, esquece do seu pastor e de ter um pastor e de ser pastoreado. Ovelha que não tem pastoreio, como eu já disse, os leões ou as feras do campo vai o exterminá-la, ok?
e assim sucessivamente. Então, o ofício, o dom do ministério pastoral, né? Os dons pastorais concedidos à igreja encontra-se o dom de pastor, conforme eu já disse. Pastor é responsável pela direção e pelo apacentamento do rebanho. Ele é chamado na Bíblia, em Apocalipse, do anjo da igreja. Ele serve sob direção do bom pastor, que é Jesus, né? A quem pertence a igreja. Jesus é o dono da igreja e deve andar aí em suas pisadas, conforme capítulo 17 de Jeremias, versículo 16, e sobre a sua direção, no capítulo 3, versículo número 15. Não é? Então, cabe ao pastor valer-se velar pelas ovelhas como quem tem a dar conta, não é? E assim, a necessidade de um pastor para a igreja, o pastor é essencial ao propósito de Deus para a sua igreja. O pastor tanto que quem dá é Deus, né? Então a igreja deixar de ter um pastor piedoso e fiéis serão pastoreadas segundamente do Espírito, não serão pastoreadas segundamente do Espírito, né? Será uma igreja vulnerável, as forças destrutivas de Satanás e do mundo vai o cercar, então haverá distorção da palavra, haverá padrões do evangelho que serão abandonados, o membro da igreja e seus familiares serão doutrinados conforme o propósito de Deus. Então, igreja precisa ter pastor, ok? Igreja, se é igreja, não existe igreja sem pastor. Então, muitos se desviarão da verdade e voltarão às fábulas. Isso é igreja sem pastor. E se, por outro lado, os pastores foram piedosos, os crentes serão nutridos aí com a palavra de fé e da sã doutrina, não é? Eu falo da doutrina da palavra de Deus. Um dia desse, eu ouvi um camarada falando, se a gente for ver toda a verdade que tem na Bíblia, a igreja vai fechar as portas. Eu pensei comigo, só se for a sua igreja, não é? Porque a igreja de Cristo, ela não morre, não se desvia e nem fica pobre. Quanto mais verdade, mais robustez a igreja pega, mais crescimento, mais graça, mais sabedoria, mais sentimentos, né, espirituais essa igreja vai ser tomada pelo sentimento de necessidade para evangelizar os povos ainda não alcançados. Essa igreja vai ter a dinâmica para alcançar povos, para fazer trabalho de missões, enfim. Então, uma igreja bem orientada na ordem pastoral é uma igreja que vai crescer, pode ter certeza, alicerçada e robusta na palavra. Então, o pastor e suas atribuições, né? Eu coloquei aqui o pastor e suas atribuições. Eu coloquei, primeiro, na área doutrinária, ele ensina, prega e faz apologia à fé. Na área pastoral é a evangelização, o conselho, o acompanhamento de novos decididos, visitas e reconciliações. E na área administrativa, ele administra o recurso da igreja local, patrimonial e financeiro, né, que está dentro do contexto, de um bojo contextual aqui. Então, todas essas tarefas são tarefas para a igreja, são tarefas do ministério do pastor, certo? Então, entre os dons ministeriais concedidos ao pastor da igreja, concedido à igreja é o pastor. O pastor é responsável pela direção, pelo aconselhamento, conforme eu já disse aqui, trazendo aí para a igreja as verdades de Deus, ok? Então, o pastor, ele, nas suas atribuições, ele tem a missão de multiplicar. O pastor de verdade tem que agir como ensinador, conselheiro, pregador, isso tudo eu já falei. Missão, profeta, ele é o juiz das causas complexas, não é? Tudo que se acontece na igreja vai ter que falar com o pastor. Às vezes, o problema já chega para nós já estourado, já entornou tudo, já não tem muito o que fazer. Vai ter que ir para a oração para que a mão de Deus o alcance e ajude a resolver o problema. Uma certa vez eu tive uma dificuldade assim, que o problema na igreja que eu pastoreava, eu me vi sem jeito. Sentei com minha esposa, conversei com ela, ela também não achou naquele momento conselhos, não é, para a gente poder achar um meio para tirar o irmão daquela situação. E nós ficamos ali, fomos orar a Deus. A cabo de 3 dias, Deus nos deu uma resposta e uma orientação para que passasse
aqueles irmãos. E Deus foi conosco e abençoou a vida daquele povo, certo? Então, tem hora que não dá, então o pastor não faz sozinho. Tem que buscar, tem que procurar a orientação de Deus para que possa aí resolver o problema que está exposto às vezes, né? O problema que precisa ser resolvido, né? Porque, mas essa igreja tem muito problema. A igreja não é o problema, não. Se não tivesse problema, para que pastor então? Não é? Então a igreja não é o problema, certo? A igreja não é o problema, até porque Jesus foi quem comprou, quem morreu pela igreja, então a igreja não é o problema. Eu penso desse jeito. Então, dessas atribuições, Elinaldo Renovato de Lima, ele vai elencar aqui algumas coisas. Ele vai dizer que cuidar da sã doutrina, refutar as heresias, que eu falei sobre apologética, né? Ensinar a palavra, exercer a função na direção da igreja, ser um exemplo de pureza na sã doutrina, esforçar-se no sentido de todos os crentes permaneçam na graça divina, né? Sua tarefa é assim descrita em Atos capítulo 20, no versículo 28 até o versículo 31. Né? Ele salvaguarda a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as doutrinas falsas e as heresias de supostos mestres que surgem aí. Isso nós vamos ver na base da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Na página 1815, ou seja, 1815, vai ter essa síntese lá, tá certo? Muito bem. Os pastores e mestres ensinam justamente com o evangelismo, faz parte da grande comissão que Cristo deu ao pastor da igreja, não é? É a forma de como Deus vai trabalhar, a comissão trabalhando tanto com os apóstolos, com os profetas, com os mestres. Nenhum pastor pode ser um verdadeiro pastor se não for apto para ensinar. Ponto. Se não é apto para ensinar, pode entregar o trabalho, irmão. Você não tem chamada, não. Tem que ser apto a ensinar. É o que está escrito, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo número 2 e versículo 11. Então, o que é interessante destacar aqui, que é a frase pastores e mestres, que aparece no capítulo 4, versículo 11, no original não consta o artigo é mestre pastores, não é pastores e mestre, é mestre pastores tudo junto, ou pastores mestre. Isso quer dizer que essa preposição o E não aparece. Não é uma razão pela qual supõe-se que salienta que é uma categoria única, né? Pastores, mestres seriam um aspecto da mesma função, uma junção, né? Que vamos inferir aí também, o pastor deve ser mestre, pois boa parte do seu trabalho é a parte do ensino. Ele está sempre ensinando, tem que ter sempre uma palavra para jovem, para senhor, para senhora, assim, enfim, para toda a igreja e assim sucessivamente. A semelhança entre pastores, profissão e como pastor como dom. A Bíblia traça um paralelo entre a profissão de pastor no Antigo Testamento e o dom ministerial no Novo Testamento. Por exemplo, o líder das ovelhas é chamado de pastor. Cada salvo é comparado à ovelha. O grupo de ovelha juntas é chamado de rebanho, assim como igreja, né? Então podemos observar essas observações, verificar essas observações que temos postos aqui para que possamos entender toda a temática desta excelente lição, lição, como eu já disse, de número 9, lição de número 9, ok? Na lição de número 10 estaremos falando sobre o ministério de mestres e doutores, mas dentro da lição aqui, no primeiro tópico diz assim: Jesus sumo pastor. A expressão grande pastor das ovelhas aparece em Hebreus 13, 20, que se refere diretamente em sublimidade do Senhor Jesus Cristo como pastor do Novo Testamento, marcado pela humildade, pelo despojamento de sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, conforme Lucas capítulo 1, versículo 32. Então, o adjetivo grande enfatiza aí o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança, certo? Então, o pastor que conhece as suas ovelhas, ele é um tipo disso. Então, um advogado de bom, ou adjetivo de bom, identifica Jesus como o pastor que, por amor, que protege as suas ovelhas, né? O bom pastor
Ele mesmo disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ok? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, conforme já disse aqui, e nessa observação, nós vamos ver no segundo tópico, né, da nossa lição, as características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro, né? Em outras coisas, exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local, porém essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro, né? Não adianta ensinar uma coisa e viver outra, né? O exemplo para os fiéis e para os infiéis, ou seja, o texto bíblico de 1 Timóteo 3, versos 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso, avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, não é? Que é gerado pelo próprio Espírito, né? Tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor. Essas características denotam aí idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Então, o exemplo para a família, né? A família deve governar bem a sua casa, seus filhos devem estar em sujeição e assim sucessivamente. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Terceiro tópico vai nos apontar assim, a missão do pastor. O termo pastor no grego é poimen, na teologia significa apacentar a ovelha. De acordo com a definição, podemos afirmar que a principal missão do pastor, a principal missão do ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador. Isso também já trouxe. A missão que é polivalente, a missão pastoral, também já trouxe. E o cuidado contra as falsas heresias, que eu também já fiz a citação aqui, ok? E assim sucessivamente. O dom ministerial de pastor é conhecido àqueles a quem Deus chama para servir o seu precioso rebanho, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa e clara em vossos corações. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não é? Para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais adiante. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.